Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando aqui, eu sou o pastor Paulo Damasceno, sou professor de teologia e o Instituto Bíblico Roach é um projeto que visa usar a internet como ferramenta de comunicação, de ensino da palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, não sei se você está vendo esse vídeo no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo no Facebook, não deixe de curtir, acho que está aqui em cima, aqui, ó, curtir o joinha aqui, curtir a página, clica lá em seguindo e ver primeiro. Por quê? O Facebook tem um algoritmo onde ele distribui os vídeos. Então, nem todo mundo que segue a página recebe as postagens quando a gente faz a postagem. O que acontece? Quando você clica em seguindo e ver primeiro, o Facebook entende que você quer prioridade para ver as postagens daquela página. Então, por isso, a gente pede para você clicar em seguindo, procura aí o botão de seguindo e ver primeiro, para você receber em primeira mão todas as postagens que nós fizemos aqui no Facebook. Se você está vendo no YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo aqui tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Aqui, clica nele e ativa o sininho das notificações também para você receber o conteúdo em primeira mão toda vez que nós publicarmos um vídeo aqui. Se você está passando aqui pelo Instagram, talvez você esteja vendo esse vídeo fatiado no Instagram, não esquece de nos seguir aqui, seguir o Instituto Bíblico Roach, seguir o nosso perfil também para que você possa ter todo o conteúdo que nós colocarmos aqui. Inclusive hoje, sexta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu fiz um stories falando da pergunta que nós íamos fazer no Facebook. Então não deixa de nos seguir no Instagram, tá certo? Mas vamos lá. Quem participa da Escola Bíblica Dominical e tem as revistas da editora CPAD como base do ensino, sabe que esse trimestre, esses últimos 3 meses do ano, está sendo estudado sobre as parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contou quando esteve no seu ministério, que estão registradas nos 4 evangelhos. E muitas dessas parábolas são parábolas que ensinam alguma verdade sobre o reino de Deus. Jesus fala assim, olha, aqui compararei o reino de Deus, compararei a um homem que lançou a semente na terra e a semente cresceu e se tornou uma grande árvore. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo e foi lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo por causa daquele tesouro que estava escondido. Então muitas histórias, muitas das parábolas de Jesus são para trazer alguma verdade, alguma lição sobre o reino de Deus. Só que muitas vezes aparece a expressão reino de Deus e algumas vezes aparece a expressão reino dos céus. A pergunta é, vou dar 10 segundos para você pensar, tá? Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa? Significa a mesma coisa? Reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra? Ou será que é a mesma coisa? O que significa reino de Deus, reino dos céus? Por exemplo, Jesus falou assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Outro texto fala assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Afinal de contas, é a mesma coisa ou são coisas diferentes? A questão é o seguinte, os 3 evangelhos de Marcos, Lucas e João, quando vão falar a respeito do reino de Deus, falam reino de Deus. Usam a expressão reino de Deus. Porém, Mateus é o único que usa a expressão reino dos céus. Então, por exemplo, como os 3 primeiros evangelhos são evangelhos sinóticos, eles são muito similares, muitas histórias que estão em um estão nos outros. Então, a mesma história, por exemplo, a mesma história que está em Lucas e em Marcos, fala reino de Deus, essa mesma história, quando é apresentada por Mateus, a expressão que é usada é reino dos céus. Mas por que acontece isso?
Porque os judeus eles tinham uma grande reverência com o nome de Deus. E Mateus escreveu o seu evangelho, o evangelho de Jesus escrito por ele, direcionado para os judeus. Então o que acontece? Todas as vezes que Jesus falava reino de Deus e usava o nome Yahvé, se Mateus escrevesse o nome Yahvé, o nome de Deus, isso poderia causar uma repulsa, um bloqueio na mensagem direcionada aos judeus, devido a essa reverência que eles tinham com o nome de Deus. Então, todas as vezes que Mateus vai usar a expressão reino de Deus, ele usa reino dos céus. Mas o reino é o mesmo. O reino é o mesmo. Entendi? Até aqui amanhã, para o próximo vídeo. Um forte abraço, graça e paz.